Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Não se esqueça, seja fiel. 30 minutos tirados de 24 horas, na verdade, né? Seriam 2 horas e 40 minutos de dízimo para Deus, no mínimo por dia, né? Mas o Senhor colocou no meu coração uma mensagem de 30 minutos. Então, não deixe que nada tire a sua atenção desta palavra. Amém? O tema da mensagem de hoje é: o dízimo interfere na salvação, sim ou não? Pastor, é um tema bastante polêmico. Eu queria saber acerca disso. Então hoje você vai aprender com a palavra de Deus se os dízimos, né, interferem na salvação ou não. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 8. Só que antes, não se esqueça, se inscreva no canal. Irmãos, é muito importante se inscrever no canal. Estamos precisando chegar a 1000 inscritos. Estamos com 356. Glória a Deus. 356. Está faltando bastante, mas nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos conseguir. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também dê o seu like. Amém? Não se esqueça também de que está comigo o caderno de oração. Pastor, eu desejo ajudar a casa de Deus. Amém? Todo começo de mês nós pagamos o aluguel da igreja. Amém? Tem também as contas, né? Conta de água, luz, telefone, serviços da contabilidade, tem Wi-Fi, tem tantas coisas, né, irmão, para a gente resolver. Então, ajude a casa de Deus, amém? Ajude a permanecer aberta para que a gente possa continuar pregando o Evangelho e ganhando almas ao Senhor Jesus, amém? Pastor, por que esse caderno? Você que desejar no seu coração, pastor, coloca meu nome, eu sou um dizimista, coloca meu nome aí no caderno. Pastor, eu quero ofertar uma oferta de amor aí, ao que Deus colocar no seu coração. Coloca meu nome no caderno, estarei levando para o monte junto com os nossos obreiros, estaremos ali apresentando o teu nome diante de Deus, amém? Estarei falando nome por nome diante do Senhor e clamando por sua vida financeira, amém? Então vamos lá, tema da mensagem de hoje: o dízimo interfere na salvação, sim ou não? Vamos então meditar, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Malaquias 3:8, que diz assim. Malaquias 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta, né, que é feita aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aqui é Deus dizendo. Deus falou para que Malaquias escrevesse isso. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí ele mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que Deus colocou no meu coração esse ensinamento? Porque é a dúvida de muita gente. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10, existe lá uma lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Uma lista de práticas, na verdade, né? Pessoas que praticam isso, aquilo, os devassos, os sodomitas, e aí vai falando. Tem uma das classificações lá que diz assim: e os ladrões não herdarão. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amados, preste atenção. Analisa comigo agora.
e vê se não é polêmico esse negócio. Em Malaquias 3,8 diz: Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, Deus está dizendo. Aí em 1 Coríntios 6,10 diz: os ladrões não herdarão o reino dos céus. E aí? O que você acha? Pastor, diante dessa palavra, sem chance. Se nós olharmos essa palavra, fica parecendo que não tem jeito, né, irmão? Que não tem salvação. Aqueles que deixarem de dar o dízimo perdem a salvação. Não é isso que dá a entender aqui? Mas e o que você acha? Perde ou não perde? Você está querendo saber a minha opinião, né? Vou passar para você. A minha opinião não, o que eu entendo pelas Escrituras. Vamos ver então? Pastor, diante de Malaquias 3,8 e 1 Coríntios capítulo número 6, versículo de número 10, diante dessa palavra, qual será a resposta correta? Eu quero dizer para você. E vou te explicar o porquê que eu entendo isso nas Escrituras. O dízimo não interfere na salvação. Pastor, não interfere? Não interfere. Pastor, mas não é isso que eu aprendi não, pastor. Eu aprendi que se não der o dízimo, vai pro céu da boca da onça. Não vai ser salvo. Eu aprendi desse jeito. Ah, é? Os dízimos não interferem na salvação. E eu vou explicar para você o porquê. Vamos ver aqui, ó. Malaquias capítulo. O próprio Deus ensina para nós. Se nós olharmos o texto, porque nós não podemos pegar texto fora do contexto. Se o próprio texto já nos ensina. Malaquias capítulo número 3, nós estávamos no versículo de número 8, né? Vamos lá? Vamos reler então? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta que Deus faz. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí o próprio Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vamos ver o que continua dizendo aqui? Olha o que diz as Escrituras. Agora o versículo de número 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Vamos ver agora o versículo de número 11. Diz assim: e por causa de vós, ou seja, aqueles que derem os dízimos, aqueles que derem as ofertas, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O fruto da quê mesmo, pastor? Da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, explica para mim então. Jesus está se referindo aqui e deixando claro que dízimos nada tem a ver com os interesses do céu. Ah, pastor, como é que é o negócio? Os dízimos têm a ver com os interesses da terra. Dízimos têm a ver com os interesses da terra e não do céu. É mesmo, pastor? É, porque o próprio Deus está dizendo: com maldição sois amaldiçoados. Versículo de número 11. No céu, Deus não precisará repreender devorador. Lá no céu, Deus não vai precisar repreender o devorador. Os interesses, se Deus está dizendo: e por causa de vós repreenderei o devorador, ou seja, por causa da sua atitude de dar o dízimo, da sua atitude de dar as suas ofertas, eu repreenderei o devorador. Deus está se falando de interesses da terra. Deus não está falando de interesses do céu. Porque no céu não precisa repreender devorador nenhum. Deus está falando de interesses daqui, de nós. Ah, entendi, pastor. Tem alguma outra base bíblica, pastor, que possa nos orientar? Você que me ouve agora, diga assim comigo assim, ó. Mas existe um porém.
Pastor, como assim? Existe um porém. Os dízimos nada têm a ver com salvação. Dízimos não interferem na salvação, mas existe um porém. O que eu acabei de te explicar aqui agora. Deus está interessado em repreender o devorador. Por isso ele instituiu os dízimos e ofertas. Porque obedecendo a este mandamento para interesses da terra, aí então ele vai e segura o inimigo e o inimigo não consegue te tocar. Pastor, o senhor consegue provar para mim? Porque alguns dizem que os dízimos e ofertas eram pregados lá no Velho Testamento. O povo do Velho Testamento. No Novo já não precisa mais. Tem muita gente que prega isso. Vamos ver então Mateus 23, 23? Vamos dar uma olhadinha. Mateus 23, 23 diz assim: pastor, o senhor está dizendo que tem um porém? Os dízimos nada tem a ver com a salvação, não interferem na salvação. Mas existe um porém, vou te provar agora. Vamos lá? Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo como não tem nada a ver com a salvação? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, quer dizer, vocês estão dando o dízimo até das verduras. Desse monte de matinha aí, vocês estão dando dízimo, né? Do endro, do cominho, da hortelã. Ó, vocês dão dízimo até disso? Nossa! Nossa, que maravilha! Mas vocês desprezam o mais importante. Jesus está dizendo aqui, mais importante da lei. Se Jesus está dizendo que os dízimos não são o mais importante, é porque o que ele vai falar agora existe, para estas coisas que ele vai falar agora, existe um peso. Espera aí. Vocês estão desprezando o mais importante. Por que Jesus está dizendo, vocês dão o dízimo, mas vocês estão desprezando o mais importante? Se ele está dizendo que é mais importante, é porque tem a ver com a salvação. Isso que eu vou falar aqui agora tem a ver com a salvação. Vamos ver então o que é que o nosso Deus nos diz aqui? Jesus, né, na verdade, falando a palavra de Deus, ele diz assim: o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Agora, só que tem um detalhe. Jesus aqui ele deixa claro: o dízimo não é o mais importante para a salvação. Jesus está deixando claro aqui. O mais importante é o juízo, a misericórdia e a fé. Só que vamos ver o que ele fala no restante do versículo? Olha o que ele diz no restante do versículo. Vocês, porém, devem fazer tanto uma coisa como também a outra. Deixa eu ler como está escrito aqui. Porém, vocês devem fazer estas coisas e não deixar de fazer aquelas. Pastor, não entendi. Jesus ele chega nos escribas, nos fariseus e diz: vocês estão dando os dízimos, mas vocês estão deixando de lado o mais importante, ou seja, aquilo que pode interferir na salvação de vocês. Não está escrito isso com todas as letras, mas é o que eu entendi aqui. Porque se o dízimo não é mais importante do que o juízo, a misericórdia e a fé, é porque o juízo, a misericórdia e a fé tem a ver com o que vai com certeza nos atrapalhar com Deus, esse negócio. Certo? Vai nos atrapalhar. Então eu entendi que o mais importante é a misericórdia, a fé e o juízo. Porém, Jesus está dizendo aqui, vocês devem
fazer uma coisa e não omitir a outra. Ah, pastor, Jesus está querendo dizer aqui que nós devemos também dar o dízimo. É isso que também está escrito aqui. Além, é o que Jesus está dizendo aqui, é assim, além da misericórdia, do juízo e da fé, vocês também devem dar o dízimo. Porém, um é mais importante do que o outro. Por quê? Porque um tem a ver com a salvação e o outro tem a ver com os interesses da terra. Volto novamente a dizer, se Deus se preocupa em repreender o devorador, é porque ele se preocupa em nos abençoar. Pastor, então eu também devo dar os dízimos? Sim. Por quê, pastor? Amados, deixa eu falar para você algo aqui. Ó. Vamos lá. Eu nasci e cresci dentro de uma religião. E lá eu cresci, eu aprendi que foram levantados. Por que o inimigo... Por isso que eu amo o nosso Deus, ele nos faz provar. Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você ter vivido. Eu vivi lá dentro, eu sei, é conhecimento de causa, eu sei o que eu estou te dizendo. Por que o inimigo se preocupou em levantar demônios para trabalhar na área financeira? Por que você acha? Por que você que me ouve acha isso? Pastor, existem em determinada religião demônios que trabalham para travar a vida financeira das pessoas? Existem. Os nomes, olha só os nomes. É lógico que na Bíblia chama de espírito imundo, irmão. É espírito imundo e acabou. Na Bíblia não dá nome. A Bíblia não fala o Exu não sei o quê. Não tem esse negócio na Bíblia, não tem esse negócio não. Mas, para que ficasse identificado as classes e aonde eles iam trabalhar, foi dado, pelas religiões, foi dado o nome. Então vamos lá. Para que ficasse identificado quais os que trabalhariam na área financeira, para atrapalhar a área financeira, ó. Exu do Lodo, Maria Mulambo, Tranca-Rua, ó. Eu cresci escutando isso. E sempre ouvi falar, estes trabalham para amarrar a vida das pessoas. Agora eu te faço uma pergunta. O porquê que o inimigo se preocupou em levantar demônios para trabalhar nessa área? Entendeu agora? Que dízimo nada tem a ver com os interesses do céu? O Deus Todo-Poderoso diz em Malaquias 3:10. Aliás, 11. Por causa da atitude de dar o dízimo, eu, Deus, vou repreender o devorador. Vou repreender. Por que o inimigo se preocupou em levantar demônios de miséria? Vamos ver? Salmos de número 35, versículo de número 27. Vamos ver aqui. Salmos 35, versículo de número 27. Vamos ver o porquê. Está escrito assim, ó. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Tá vendo aí? O Senhor tem interesse em te abençoar. Se preocupa com esse negócio de o dízimo, se eu não der o dízimo, eu vou pro inferno. Parou com essa palhaçada. Tem nada a ver isso aí. Se você não der o dízimo, você não vai perder a sua salvação. Você está entendendo o que eu estou te falando? Pastor, você não tem medo do povo parar de dar dízimo, não? Olha, pastor, o que o senhor está falando aí. Você não tem medo, não? Por que eu terei medo? Eu conheço o meu povo.
E sei que eles entenderam pelas Escrituras que o dízimo, os dízimos e as ofertas são dados por amor à obra. Você não tem que ser forçada a fazer alguma coisa. Não, você não precisa ser forçada. Você tem que fazer por amor. Você sabia que Deus, Ele quer que você dê as suas ofertas com alegria e não pressionado por ninguém? Tem por aí pessoas, pastores que dizem, olha, se você não der, coloca um monte de peso em cima da pessoa. Não. Aqui nós pregamos a verdade. Faça por amor a obra de Deus. Obedeça às Escrituras, só isso. Aqui a gente explica que existe sim um interesse do inimigo de travar a vida das pessoas. E o próprio Deus, sabendo disso, impôs uma regra, impôs um mandamento. Aquele que obedecer o mandamento será abençoado. O inimigo sabendo, bom, Deus se interessa em abençoar as pessoas. Deus se interessa na prosperidade. Está escrito Salmo 35, 27. Está aqui, ó. Deus ama a sua prosperidade. Deus ama te prosperar. Ele deseja te prosperar. Mas, em contrapartida, eu que tenho conhecimento de causa, nasci e cresci vendo pessoas indo pagar para amarrar a vida de fulano, de cicrano. Cicrano não vai... tal empresário não vai crescer, vai falir, é desse jeito. E era pago para estes demônios ir lá e destruir a vida financeira das pessoas. E aí? Em contrapartida, tem os demônios que trabalham para tentar amarrar essa área aí. Para que o inimigo não tenha autoridade... Ei, deixa eu te ensinar algo. Em outro vídeo eu falei um pedacinho dessa palavra e vou repetir para você agora. Deixa eu te ensinar algo. Quando Deus diz, fazei prova de mim. Quando Ele diz, dá o seu dízimo e faz prova de mim. Ele não está dizendo para você colocá-lo na parede. Ó Deus, acabei de dar meu dízimo, viu? Tá aqui, ó. Acabei de dar meu dízimo. Agora é o seguinte. Deus não está falando. Não é isso que Deus está dizendo. Ó, fazei. Quando Deus diz, fazei prova de mim, Deus está querendo dizer para você o seguinte. Filhos, obedeceram, deram os seus dízimos. Agora vocês têm autoridade para repreender o devorador. Faz a parte de vocês. E em nome de Jesus Cristo, usa a autoridade do meu filho. Do nome do meu filho. O que Deus está querendo dizer é isso. Pastor, mas nessa época eu não tinha o nome de Jesus ainda. Nessa época eu não tinha. Nessa época era o próprio Deus que tinha que repreender o devorador. Bastava obedecer. Bastava obedecer. E o próprio Deus repreendia o devorador. Nessa época aqui eu acredito que as pessoas diziam, ô Senhor, por favor Deus, eu acabei de dar o meu dízimo. Me ajude, Senhor, me dê força. Só que hoje eu entendo, quando Deus diz, fazei prova de mim, aí hoje nós estamos mais completos. Por quê? Porque hoje você tem a autoridade do nome de Jesus. No Velho Testamento você tinha que esperar Deus operar, porque, ó Deus, porque o judeu ele orava assim, lembra, ó Deus, lembra-te, ó Deus. O judeu orava desse jeito. Os judeus no Velho Testamento ele não tinha, nessa época não tinha o nome de Jesus, então, ó Deus, lembra-te das tuas palavras, das tuas promessas. E aí Deus ia e cumpria. Hoje em dia tem o nome de Jesus. Nós estamos muito mais bem-aventurados do que o povo do Velho Testamento. Hoje em dia você tem o nome de Jesus. Você pode dizer,
Eu faço prova e agora é diferente. Deus, além de eu dar o meu dízimo, eu tenho certeza que se eu usar o poder do nome de Jesus para amarrar esses demônios, eles estão agora paralisados e não podem tocar na minha vida. Aprenda isso. Pastor, aprendi, pastor. Os dízimos não interferem na salvação. Agora, não é por causa disso que eu serei negligente com a obra. Eu aprendi que Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso? Tá. Porém, eu também não serei negligente para com a obra do meu Deus. Pelo contrário, em gratidão pela minha salvação, o mínimo que eu posso fazer, em agradecimento pela minha salvação, é ajudar a obra do meu Deus. É amar a obra do meu Deus. E com isso, automaticamente, eu estarei paralisando as forças do inimigo para que eles não toquem na minha vida e na minha vida financeira. Então entenda, os dízimos não interferem na salvação, porém pode causar problema para aqueles que não derem. Por quê, pastor? Porque uma brecha é aberta para que demônios de miséria possam querer tocar na tua vida. É o que está escrito aqui. Amém? É o que está escrito aqui. Quando eu sou fiel, eu mesmo posso fazer prova de Deus, não é colocando Deus na parede, não. É dizendo, olha aqui, Satanás, em nome de Jesus, demônios de miséria, demônios que ficam lutando contra a minha vida financeira, eu os repreendo em nome de Jesus Cristo, porque vocês sabem que eu tenho autoridade no mundo espiritual para fazer isso. A Bíblia diz que na hora, você não está fazendo prova, porque isso aí é fazer prova de Deus. Senhor, eu estou confiando na tua palavra. Na hora Deus manda a resposta. E a vitória é certa na tua vida. Eu falo por conhecimento de causa. Eu vivo isso. Eu oro pelo meu povo. Eu vejo o meu povo ser abençoado. Então, tome posse desta palavra. Amém? Um certo dia, um pastor conhecido meu pediu para que 2 homens viessem à frente no altar. Tinha uma mulher manifestada com um demônio tranca-rua, que se intitulava Tranca-Rua. Preste atenção. Ele chamou 2 pessoas. Uma que era fiel nos dízimos e a outra que ainda não era fiel nos dízimos. O pastor pegou uma nota, colocou nas mãos daquele que era fiel. A mulher manifestada lá. Pastor, isso é teatro? Irmão, a gente não brinca com aquilo que é de Deus. O pastor entregou na mão daquele que era fiel. Olhou para aquele demônio manifestado da mulher e disse, tenta pegar no dinheiro dele. Tenta pegar. O rapaz esticou a mão. O demônio tentou, senhor, e não conseguia. Travou. Vai, Satanás, tenta pegar. Não consigo. O pastor falou, por que você não consegue? Porque esse é fiel. Ele tem dado os dízimos. Tirou da mão daquele e colocou na mão daquele que não dava. Ô, irmão, deixa eu explicar essa parte. Tem pessoas que não são fiéis, mas não é porque não tem o dinheiro. Não é porque não tem condições de dar. É porque não quer. Entendeu agora? Porque nós temos que conhecer a ovelha. Temos que saber o porquê que a pessoa não está dando também. Tem pastor que fica cobrando, né?
Peraí, irmão, cobrar, não tem que cobrar nada de ninguém, não. Tem que primeiro procurar saber o porquê que a pessoa não está dando. Mas naquele caso, o homem não dava porque não gostava de dar, porque achava que não era necessário. E aí ele entendeu que realmente existe um princípio no mundo espiritual. Aí ele entregou. Quando o pastor entregou na mão daquele, o demônio voou. Quando ele ia pegar o dinheiro, que ele ia rasgar, o pastor disse, está amarrado, Satanás. Com as mãos para trás. Ele largou o dinheiro e colocou as mãos para trás. A partir daquele dia, aquele homem que não é que não dava porque não tinha, não dava porque não queria, não achava que era necessário, entendia que era algo que não o atrapalharia no mundo espiritual. A partir daquele dia, aquele homem se tornou fiel na casa de Deus e a vida dele prosperou como nunca tinha prosperado antes. Toma posse dessa palavra. O pastor vai orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, dê vitória ao teu povo, dê vitória à tua igreja. Eles ouviram esta palavra e entenderam que os dízimos não interferem em nada em relação ao céu. A salvação não. Agora, o inimigo pode querer se aproveitar daqueles que não dão, porque o inimigo conhece a palavra. Lá no céu, não vai precisar diabo nenhum tentar devorar o que é nosso. Lá em cima não tem como, não tem devorador lá no céu. O inimigo sabe que ele só pode agir nessa área aqui embaixo. Então Deus aprendeu, está tomando posse. E eu declaro que aquele que for fiel possa contar milagres poderosos na área financeira. Que Deus te abençoe, minha filha, meu filho que me ouve. Que Deus te abençoe. Tome posse e faça o que a palavra do Senhor te manda. E seja feliz também na área financeira. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.